Vivo? Olá, amigos. Boa tarde, queridos. Que alegria podermos estar juntos, né? Então, nós estamos dando início ao programa As Obras da Codificação na Perspectiva Profunda de Joana de Ângeles, do canal da AME Brasil, com o 13º episódio, que versa sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Hoje estaremos eu, Mariane, e a minha companheira. Vou deixar que a Lupe se apresente. Bem, amigos, é uma alegria sempre estar com vocês. Hoje eu e Mariane tratando então dessa questão tão atual, tão importante e tão basilar para o desenvolvimento espiritual, que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Mesmo nós tendo essa perspectiva de que a sexualidade, o gênero, né, na espiritualidade não é como a gente vê aqui. Nós vamos tratar então dessas relações a partir desse momento em que a gente está na Terra e também, né, trazendo toda essa realidade para o nosso mundo maior, o nosso mundo espiritual. Então, é muito bom estar com vocês. Eu vou passar novamente a palavra para a amiga Mariane, que vai aí nos contextualizar, trazer algumas questões bem importantes para daí, né, Mari, a gente começar então a pensar a respeito desse assunto. Então, o ser humano, ele adquire muitas crenças ao longo da vida, e muitas delas inquestionáveis, impedindo então a criatura de vivências mais tranquilas, mais respeitosas. Entre essas, a certeza da inferioridade feminina, ainda, né, na atualidade. O homem materialista, que se comporta como se a sua superioridade estivesse no gênero e não na sua moralidade. Certamente que é necessário a gente viajar na história para entender essa construção, que foi reforçada a cada época por figuras, inclusive renomadas, que na maioria eram do sexo masculino. A gente percebe, então, na Grécia Antiga, que eles acreditavam que o macho ele era o rei da colmeia. No entanto, é a abelha que é a rainha. Outra crença ancestral é que o leão, que é o rei dos animais, mas que quem realmente ataca para obter a comida para os filhotes é a leoa. Assim, o rei da selva depende da leoa, e não ao contrário. Entre os insetos, quem pica não é o macho, e sim a fêmea, que necessita do sangue para manter os seus ovos. E a gente vai também ver nas escrituras, a mulher é vista como responsável pela perdição do homem. É a mulher que faz Adão se perder junto a toda a humanidade. Então ela é submissa porque sai da costela de Adão e não do ventre. E a gente vai desmistificar essa crença, né? Nós não, Kardec, né, que vem desmistificar essa crença lá no capítulo 12 da Gênesis. Ele fala dessa linguagem figurada e simbólica da costela, né, do homem, que a mulher foi tirada do âmago do homem, ou seja, da sua matéria-prima. Então, em Eclesiastes, ele dizia o seguinte, que a mulher é uma coisa mais amarga do que a morte. E tem um provérbio chinês que diz que uma mulher nunca deveria governar a si mesma. Pitágoras afirmava que em cada 10 mulheres existia apenas uma alma. E o teólogo Tomás de Aquino considerava que a mulher era um homem incompleto, um ser ocasional. Então, dadas essas circunstâncias, a mulher vem há séculos lutando por um espaço na sociedade que ainda não foi totalmente alcançado. A gente vê lá no ano de 1781, foi feita então a Declaração dos Direitos da Mulher pela pensadora Olympe Gautier, que fora guilhotinada em 1793 pela sua petulância. Posteriormente, na psicologia, a gente vê grandes mulheres que escreviam artigos
científicos, mas que não lhes era permitido assinar-lhes. Então, apenas coautoras, com textos eméritos, e que contribuíram muito na história do psiquismo humano, mas que não poderiam assinar. Elas colocavam apenas a inicial e o sobrenome. Em 1848, acontece um grande movimento da emancipação feminina. E assim a luta vai continuando, né? E com as operárias da fábrica de tecido em Nova York, que fizeram a greve e lutaram pelos direitos trabalhistas, e a gente sabe, né, que foram cruelmente mortas. Após serem trancadas e incendiadas, elas morreram carbonizadas. Entretanto, somente foram reconhecidas em 1910. Vejam, olha o período enorme, né, para esse reconhecimento. Em uma conferência na Dinamarca, que instituiu, então, o Dia Internacional da Mulher no dia 24 de fevereiro de 32, foi instituído, então, o voto feminino. Após anos de reivindicações e discussões, as mulheres conquistaram, então, esse direito de votar e serem votadas para cargos legislativo e executivo no Brasil. Mas a mulher conseguiu ter o direito de voto em 1893. Trouxemos, então, um pouquinho da história para a gente perceber que, ao longo desses períodos de séculos, a mulher vem sofrendo, então, essa subjugação. Ele inicia com a questão 817 e vai até a questão 822 do Livro dos Espíritos. Mas antes nós gostaríamos de refletir sobre a questão 803, que fala sobre essa igualdade natural. E aí a pergunta que Kardec faz, então, aos espíritos é: perante Deus, são todos os homens iguais? E aí os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Todos os homens estão submetidos às leis da natureza. Então, do que nós estamos falando aqui, né? Que igualdade deve de ser tratadas de forma igual, sem distinção nenhuma, e ter os mesmos direitos e deveres. Então, se nós partirmos desse pressuposto, somos criados por Deus, e se a origem é Deus, e Ele é soberanamente bom e justo, não, nada que venha dele pode ser desigual. Então, a desigualdade, ela é criada pelo homem materialista. E as suas leis são mutáveis, as leis de Deus não. As leis de Deus, né, elas são imutáveis. E aí nós temos a questão também que devemos então entender então por essa lei natural, para que a gente não se perca nessas respostas. A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vamos fazer essa introdução para que a gente possa entrar, então, realmente no nosso tema. Mas essas questões, elas já estão nos mostrando, né, o componente materialista do homem da sociedade, né? Ao longo dessa história, nós vamos observando o quanto os homens estão afastados das leis de Deus, dessa lei natural, e essa necessidade da subjugação, né, de ter um poder, a primazia sobre o outro, vem da questão evolutiva do homem, e principalmente do homem materialista, que não tem essa consciência da imortalidade da alma. E assim, Lupe, eu passo a ser, né, conduzir para a gente, então, um pouquinho mais, né, das nossas questões, que aí entramos, então, a parte 7, sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, após, então, essa pequena introdução. Isso aí. É interessante toda essa parte, né, a parte terceira que fala da lei da igualdade, porque traz justamente isso, né, a importância de nós percebermos que, no fundo, estamos intrinsecamente interligados nesse local de igualdade. Mas, mesmo assim, é a partir
Isso é interessante nessa perfeição da obra divina, porque é a partir da percepção das diferenças que nós vamos ampliando a consciência, né? E isso se dá também, às vezes por uma via até mais torta, nas relações de gênero aqui na Terra. Então vejam como mesmo quando as coisas estão realmente, né, sendo mal conduzidas por nós enquanto seres encarnados, elas também estão operando em nosso favor no sentido de trazer a possibilidade de criar consciência, já que a todo momento a gente pode ir escolhendo, né? Então, se a gente vem em um corpo feminino ou em um corpo masculino e não somos esse gênero, as oportunidades de mudança de atitude, elas ocorrem a cada momento. E mesmo de atitudes muito equivocadas no início de uma encarnação, nós temos sempre essa possibilidade de ir nos transformando. E quando se fala aqui da lei da igualdade, se a gente for ler, então, toda essa parte terceira, trazendo essa lei, ela serve para as outras questões também, né? Mas voltando aqui para a igualdade dos direitos do homem e da mulher, e trazendo então para a nossa realidade humana, nesse momento em que nós estamos encarnados em um corpo com características femininas ou masculinas, e no decorrer da conversa a gente vai ampliando para as questões espirituais, até de ânima e ânimos, realmente muito, infelizmente, ainda muito presente o quanto não existe essa, eu não diria igualdade, mas esse respeito entre homens e mulheres, mesmo na sua singularidade, né? Porque a gente também tem, isso é algo que acho interessante a gente discutir, ampliar um pouco, né, Mariane, talvez mais a seguir, essa questão que nesse movimento das mulheres conquistarem a si mesmas, importantíssimo, também houve algo que até vou pegar aqui como é que a Joana traz, né? Houve a colocação de algumas mulheres que, vamos dizer assim, passaram do ponto, né? E se perderam nessa luta por direitos iguais, assumindo papéis quase caricatos de homens e perdendo-se da sua essência. Isso eu não estou falando assim que profissão a mulher atua, ou se ela quer ou não ter família ou filhos, mas sim em valores internos mesmo, no sentido de que se a mulher antes criticava aquele homem opressivo e que através do poder controlava, ela, ao conquistar essa possibilidade de atuar no mundo com os mesmos direitos, ela pega também a parte ruim daquele homem opressor e pode se tornar uma mulher extremamente tirana, severa e pegando, vamos dizer assim, a parte ruim, né? Então, isso acho que é um ponto interessante da gente ampliar o conhecimento antes de entrar em algo que ainda é muito complicado, que é realmente esse lugar que nós estamos já em plena transição, onde a mulher, sim, ela sofre ainda muitas dificuldades enquanto o espírito encarnado em um corpo feminino. Então, antes de chegar nisso, e em seguida já te passo a palavra, né, para não ficar aqui um monólogo, eu acho interessante, e a Joana traz isso no Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4, quando ela fala de machismo, feminismo e direitos igualitários, ela vai fazendo toda uma construção e ela traz essa questão que, junto com essas conquistas importantíssimas da mulher se colocar como sim, eu tenho uma alma, sim, eu tenho valor, sim, em valor nós somos iguais, apesar das nossas diferenças, ela também se perdeu um pouco. E alguns vícios, né, a questão do poder e da supremacia pelo poder também, mas as questões de alcoolismo, tabagismo, drogadições, estresse, burnout, que antes não faziam parte do mundo feminino, também vieram de uma forma muito forte nessa ânsia de se colocar em um local necessário, mas perdendo a mão,
né? Em certo momento perdendo a mão e passando daí, daqui a pouco eu vou achar aqui como é que a Joana fala, né? Ela chama de feminismo de revide, eu acho, se eu não me engano. E ficando num lugar aí como se daí virasse a chave e fosse lá para o lado, quase do ladinho do homem. Então, isso também é interessante, a gente entender que é necessário isso, mas que a mulher pode continuar sendo ela e adquirir algumas características e lutar pelos seus direitos, né? Assim como o homem pode continuar sendo ele e adquirir algumas características mais ligadas à sensibilidade e em geral. Então, isso que é muito interessante nesse momento que a gente está, porque me parece que já chegou nesse momento de exaustão, onde a mulher se firmou, apesar de ter muitas dificuldades, sim, passou um pouco do ponto, e o homem já quer ser mais sensível, já quer ser acolhido, já aceita. Né? Então, eu não sei como é que tu vê isso, Mari, mas eu acho que tá tudo muito, não está discriminado, né? Então, queria também te ouvir a respeito dessa que eu estou te trazendo agora. Uhum. Acho que tu falaste uma coisa assim, muito interessante, Guadalupe, que é essa coisa assim de sair de um extremo para o outro, de um lugar de submissão para um lugar de permissividade, né? E assim, ó, se a gente pensar num pêndulo, né? Justamente ele sai deste lugar aqui, ele faz o movimento, né? Ele vai de um extremo ao outro. Então eu acredito que tenha sido isso que tenha acontecido. Né? A mulher sai então deste lugar de subserviência, de submissão e vai para o excesso, vai para o outro extremo. Então, agora eu acredito que está começando a haver um equilíbrio, porque realmente ela buscou a igualdade nos vícios, tanto é que as estatísticas mostram que o número de mulheres alcoolistas aumentou muito. Então, ou seja, assim, envolvidos em acidentes de trânsito, todas essas questões assim que a gente via que era muito do mundo masculino. Então, a mulher começa, então, em alguns lugares, ela também ocupa esse lugar nas estatísticas que antes não apareciam, né? Então, justamente por ela estar buscando essa igualdade nos vícios, né? Então, um desregramento sexual, né? Um excesso de bebida, um excesso de cigarro, né, de outras substâncias psicoativas, né, a gente vai vendo que então ela se igualou muito nestes aspectos, mas que é importante ela ocupar esse lugar e esse movimento de pêndulo agora ele está, né, então esse pêndulo está voltando agora para o lugar e aonde está havendo então uma conscientização, uma responsabilização. Acredito que um dos fatores, principalmente para quem busca na doutrina espírita, um dos fatores que é muito importante, eu acho que a gente enfatizar, é a questão da mediunidade. Né? Porque no processo histórico a gente vai vendo lá desde as pitonisas, né? Então eram as pitonisas que tinham a mediunidade e elas ficavam lá escondidas atrás do véu, elas passavam as informações, né, para os líderes lá e eles então faziam para os oráculos, né? Eles é que faziam, então passavam essas informações, mas eram ditas pelas pitonisas pela questão da mediunidade. Então, a mulher, por ter essa questão da maternidade, ela precisa ser mais sensível. E essa sensibilidade vem a serviço, então, dela poder fazer um uso dessa mediunidade. Então, à medida que você se apropria, que você entende esse lugar, né, que nós temos os direitos iguais, mas que as nossas funções são diferentes. Né? Então, a mulher, justamente por ela receber o filho, por ela carregar essa criança, ela tem uma função, né, diferente da do homem, né? Mas que ambos estão na existência para se ajudarem. Então, sair deste pensamento de competição, né, de rivalidade, de um ser melhor que o outro, para ter um entendimento que nós estamos aqui para nos apoiarmos e nos ajudarmos, né? Então, já
ocupando esse lugar, então, né, da questão materna, da questão profissional também, dela poder exercer, né, determinados cargos que antes não eram oportunizados para as mulheres, mas de como ela se coloca, qual é o entendimento que ela tem. Então, a doutrina espírita está nos mostrando, o espírito não tem sexo. Ele reencarna, né, no gênero necessário para o processo de aprendizado naquela experiência como homem ou como mulher. Então, aquele indivíduo que não sabe respeitar o sexo feminino e que de repente se utiliza de um poder sobre essa mulher, ele pode não, ele com certeza vai ter necessidade de, em existências futuras, passar por essa experiência até mesmo para ele poder respeitar, né? Então, a gente vê assim, ó, que é todo um processo de aprendizado, e a doutrina, ela vem nos esclarecendo, né, a necessidade de nós, então, valorizarmos a oportunidade, né, se num corpo feminino, de usufruirmos dessa oportunidade, então, deste corpo, aprendermos a respeitar o nosso corpo, e aprendendo a respeitar, né, aqueles indivíduos, independente da condição que eles estão, né? É isso, Lupe, amplia para nós. E estava te ouvindo e pensando assim, trazendo a questão da maternidade, importantíssima, mas que a gente também esclareça, deixe, né, bem claro que se fala em maternidade também, filhos do ventre, mas a própria maternagem, né, a forma de atuar no mundo com essa questão que é arquetípica, né? Então, para eu exercer, eu enquanto espírito encarnado, um corpo feminino, para eu exercer essa função mais de acolhimento, de nutrição, né? Não precisa ser um filho nascido de mim, né? Mas a própria questão nos ambientes em que circula, não necessariamente uma relação mãe-filho, né? Que também faz parte, porque tem questões, né, Mariane, pessoal, que são arquetípicas, né? Então, enquanto eu estiver, como tu trouxeste, enquanto eu estiver em um corpo desse gênero, são questões que eu preciso desenvolver, né, para que eu integre, para que eu integre. Então, a gente está dizendo que um homem não pode ser um homem mais ânima e também ter essas características de fazer uma maternagem, enfim, claro que sim, mas nós estamos falando dessas questões que são mais difíceis quando a gente chega aqui. Então, tanto a mulher, né, vamos pegar assim a parte prática, por que a mulher que se posiciona no mercado de trabalho em um ambiente mais duro, mais masculino, dentro da coletividade que se aceita, precisa agir exatamente como se fosse um homem que estivesse ali? Não, né? Ela pode dar o tom dela, ela não precisa ser uma imitação de um masculino, então ela pode ali usar todo do seu sentimento, o que não quer dizer falta de firmeza, né? E a gente vem com essas questões da expressão da ânima, e atuar ali com uma igualdade de direitos, mas dentro do seu tom, da sua equação pessoal, até porque ela vai estar sendo influenciada nessa encarnação por questões arquetípicas mais ligadas à forma como ela se expressa, né? E aí eu lembro de Jesus, né, o homem integral, que é a nossa meta e o nosso suporte, o nosso querido, né, Jesus, ele tinha isso já integrado. Então, ele veio num corpo de homem, né, mas ele tinha essas forças completamente integradas em si. E não tinha mais essa necessidade de estar em um corpo ou masculino ou feminino. E quando ele precisava ser enérgico, forte, ali estava ele, né, com aquela diretriz de logos, de ânimos, realmente, né? E a mesma coisa quando ele precisava ser mais acolhedor, mais sensível, mais maternal, também ali estava ele, íntegro, integral. E isso que a gente, né, por dificuldade, acaba, ou por necessidade de expressar, né, não necessariamente dificuldade, acaba, então, se movimentando na vida, mas às vezes perdendo oportunidades, né,
Mari, porque é justamente isso, se a gente está nesse ou naquele movimento, né, é justamente para a gente se desenvolver. Então, eu acho que isso é muito importante. E outra questão também é isso que, antes da gente, né, entrar, é isso que infelizmente ficou tão presente em algumas mulheres, que é se utilizar também dessa arrogância e de realmente oprimir até mesmo os homens, né, como se estivessem dando troco. E a gente entende, claro, que a mulher vem de uma luta secular, milenar, né? Quando a gente teve Juana Inês de la Cruz, nós tínhamos lá o bispo de Puebla que mandava retirar os ladrilhos de quando uma mulher passava, né? No Novo México, no México, né? Na época então de Juana Inês. Mas então é óbvio que isso também fica como uma ferida, mas que as mulheres, né, entendam que não precisam oprimir, né? E que os homens entendam que podem ser sensíveis, eles não vão perder o seu lugar. A mulher tem o seu lugar, e o homem também. E aí uma coisa que tu trouxeste que eu acho importantíssimo, não só para essa questão, e hoje a gente está falando muito homem e mulher, porque né, a nossa questão aqui a partir do Livro dos Espíritos, mas como um todo nessa época, que é a cooperação e não a competição. Né? Seja a relação que for, seja a relação que for, é de cooperação. Então, quando a mulher e o homem entendem isso, realmente se dá um encontro muito bonito, muito proveitoso para todos, né? Mas aí a gente entra, não sei se tu quer trazer alguma coisa antes disso, a respeito do que eu estou trazendo, mas aí a gente entra um pouco nessa realidade mais dura que a Eu gente quero só vive. acrescentar. Isso, claro. Diga, pode falar. Está cortando a nossa imagem. Não, eu só queria acrescentar, assim, tu estava falando aí, eu estava pensando assim, ó, assim como a mulher, né, encontrar também, né, esse lugar, exercer esse papel, o homem também, essa sensibilidade do homem, se a gente olhar alguns anos atrás, a gente não via um pai com uma sacolinha de bebê, né, carregando uma sacola de bebê, né, e hoje em dia a gente vê, assim, ó, o quanto, né, os parceiros estão participativos nesse processo. E acredito que em algum momento nós, como mães, como mulheres, nós assumimos esse lugar e talvez a gente também tenha tido um pouco de dificuldade de abrir espaço para esses parceiros, né, Guadalupe, assim, a deles poderem assumir esse lugar, porque a gente ainda escuta esse discurso assim de algumas mulheres, eu pedi ajuda para o meu marido para cuidar dos filhos. E na realidade não é pedir ajuda, porque este pai vai estar exercendo o papel dele como pai. Ele não é um ajudante da mãe. Ele é o pai que está cooperando, né, para o processo educacional e de cuidado desse filho. Então, às vezes, a gente se pega também com alguns discursos machistas, nós mulheres, né? E a gente acaba não se dando conta né, de que precisamos abrir esse espaço e que o homem também tem um papel significativo nesse processo, né, educacional do filho e também de cuidado. Né? Então, assim, trazendo, né, um pouco para uma realidade mais light não, mas tem muita coisa boa acontecendo, né? Nós vamos falar aqui mais, assim, das dificuldades para que a gente vá conseguindo ver como se movimentar, como lidar com elas, porque às vezes elas adentram o nosso lar, adentram o nosso ambiente de trabalho, as relações em geral, o nosso mundo íntimo, né? Mas, paralelo a essas dificuldades, existe um movimento muito bonito, como a Mariane bem lembrou, dessa mudança nas conformações familiares de muitos homens com uma sensibilidade incrível, cuidando dos filhos, as mulheres trabalhando, os dois compartilhando as questões, ou seja, uma realidade mais fluida, mais flexível
onde não existem os estereótipos de papéis, né? Onde o homem e a mulher aprenderam a transitar de uma forma suave, quando é necessário eu vou, né, eu como mulher vou ser mais forte, vou me impor, ou às vezes eu vou ser mais suave, mais amorosa, e o homem também. Então é claro que esse movimento, ele existe, ele é forte hoje em dia, se a gente for comparar, né, com tempos passados. As gerações que vêm, elas vêm com muito respeito a essas questões, né, grosso modo, porque daí as exceções, diferente de antes, que as exceções eram aquelas que tinham uma visão ampliada, hoje a maioria das gerações mais novas já vem com outro olhar, né? Realmente espíritos já de um mundo preparados para um mundo de regeneração, inclusive em relação às questões de sexo, de gênero e as diversidades sexuais e como atuar nisso, entendendo, né, que o respeito e a amorosidade, eles são independentes dessas questões. Mas, né, e aí que eu vou então para o outro lado, porque é importante a gente falar das dificuldades e não só do que está bom, mas acho que é importante, né, Mari, a gente frisar que sim, nós estamos no momento Sim, de sim. transição, as coisas são duras, mas tem muita coisa muito boa acontecendo, né? Que a gente vibre nisso e perceba o lado bom. Mas aí a gente entra para esse outro lado, né? Ainda existe muita violência em relação a essas questões que orbitam as questões de gênero. Então, acho que é importante a gente trazer um pouco disso, né? E eu queria te ouvir um pouco, assim, eu sei que tu tem uma experiência muito sólida, muito boa, não só teórica, mas prática, a respeito dessas questões, e eu queria começar, e aí o pessoal também no chat pode ir trazendo perguntas para nós, né? Com a questão da violência, né? Da violência doméstica, a gente pode ampliar para outras questões, mas assim, começando com essas questões ligadas à mulher, né? Porque a mulher é que hoje se posicionou, mas ainda sofre mais. Não que não exista violência, né, da mulher em relação ao homem, mas não é isso, acaba sendo exceção. E esse ciclo da violência, porque o que eu acho interessante, a gente tem casos mais escrachados, né, que a gente vê, infelizmente, toda hora, é esse ciclo, né, de que começa, às vezes, numa relação de sedução, de aparente cuidado, aí depois o homem pede, então, para a mulher, né, vai deixando tuas amigas, tu percebeu que aquele trabalho não é tão bom, deixa que eu te cuido, e aí daqui a pouco a coisa vai mudando, e vai mudando, até que a mulher acaba ficando refém de um local que ela antes achava que estava sendo protegida, né? Na verdade, ela fica ali extremamente fragilizada. Então, queria te ouvir um pouco a respeito disso, né, Mário, o que tu pode nos trazer, juntando assim a tua experiência com a parte espiritual também, para a gente ir trocando uma ideia. Assim, ó, a gente vem falando desde que iniciou, assim, ó, que a questão do materialismo, né, é que sustenta essas práticas, né, de opressão de um sobre o outro, né, mas a gente vê, assim, na questão da violência doméstica, né, essa violência, ela vai sendo construída naquele ambiente e ela vai se potencializando ao longo dos anos, né, muitas vezes motivada pelo abuso de substâncias psicoativas, tá? A ideia que a gente tem, assim, é que geralmente ela acontece nas classes mais baixas, mas não, né? Então, em qualquer classe acontece esse ciclo de violência. A gente precisa estar olhando para isso, assim, com bastante cuidado, né? Mas precisa estar olhando. Então, essas relações, né, que são que a gente chama de relações abusivas, elas acontecem até mesmo com os jovens, Lupe. A gente observa, assim, a questão do um querer controlar a vida do outro, de ter acesso às senhas, às redes sociais, e aí
A gente vai vendo todo tipo, né, de abuso, né. Então, quais são as formas de abuso, né? A gente vai vendo, então, assim, ó, que desde né, o abuso, então, de forma física, que é aquela que realmente tem uma agressão direta, mas as principais que a gente encontra são as psicológicas, né, que vêm desde a agressão verbal, ameaças, gestos, né, posturas totalmente agressivas, né, então, havendo até uma subjugação de uma pessoa em relação à outra. Também a violência socioeconômica, né, que também a gente chama de patrimonial, também pode ser uma relação abusiva, e a relação e a relação de violência sexual, né, que então, com certeza, né, então, o agressor faz o outro de objeto, sexual, né, e isso nas relações, né, familiares. A gente encontra, né, então, essas relações abusivas, onde a vítima tem muita dificuldade de denunciar esse parceiro ou de sair da relação, uma estima muito baixa, né? O sentimento de menos-valia e de insuficiência é algo que acompanha geralmente essas mulheres que sofrem, que permanecem em relações abusivas, em relações tóxicas, e a gente precisa estar entendendo assim, ó, que essas fases que a gente precisa estar compreendendo esse ciclo de violência, né, que ele vai de um caminho a outro, chegando muitas vezes, né, ao feminicídio. Tá? Então, assim, agora, no período de pandemia, o número de estatísticas, né, relacionadas a feminicídio, elas aumentaram significativamente. Então, ou seja, assim, essa lei do feminicídio, ela é de 9 de março de 2015, tá? Então, assim, ela é muito nova, né? Que é, então, realmente, assim, ó, o crime que é praticado, né, justamente por ser mulher, né? Então, por ser mulher, é que elas, então, são que é extirpada a vida, então, né, dessas pessoas. Então, a gente precisa tá entendendo, né, todo esse processo que existe, né, essa violência doméstica, familiar, que existe, então, um menosprezo e uma discriminação à condição da mulher que ela é vítima, tá? Então, o que a gente observa, né, que o que está ligado a isso ainda, né, é a supremacia do homem sobre a mulher. Então, tem muitas questões que são culturais. E aí, essa questão da cultura, a gente precisa estar olhando, né, que em algumas regiões, em alguns lugares, em alguns países, existe esse entendimento do que o homem tem esse poder sobre a mulher. Então, a Organização Mundial de Saúde nos diz que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? E elas geralmente são vítimas, então, dos seus companheiros ou então de outras pessoas do ambiente familiar. Então, a gente percebe, assim, ó, que isso tudo está ligado, né, a essas leis, né, que os homens ainda não conseguiram compreender, né, da questão da igualdade entre homens e mulheres, né? E eu falava a respeito, então, dessas fases, né, da violência doméstica, né? Então, começa, então, com primeiro momento, é uma fase de tensão. Posteriormente, então, vem a fase da agressão e depois vem a fase da reconciliação. Tá? Então, este ciclo de violência, né, ele vai sempre se repetindo. E aí, o que acontece, né, quando vem essa fase da reconciliação, e às vezes, assim, são com dependentes químicos, né, eles fazem mil e uma promessas, e aí a companheira acaba, né, retornando a esse relacionamento. E muitas delas não conseguem sair da relação, porque não existem instituições que possam abrigá-las,
né? E elas poderem sair daquele ambiente aonde está o agressor. Algumas dependem financeiramente desse agressor. Então, são realidades que a gente enfrenta, né, dentro da nossa atividade profissional, né, que elas são recorrentes, né? Tanto é que os nomes, né? Então, as pessoas saem em liberdade, depois voltam e a gente já sabe, o fulano voltou de novo, né? Porque realmente esse ciclo da violência, ele vai sempre se repetindo, tá? E às vezes mudam de parceiro, mas continuam com aquele comportamento com uma parceira nova. Tá? Então, é importante a gente estar olhando para isso, né? Porque existem algumas crenças, alguns mitos, tá? Que a gente vê, e aí é claro que são discursos totalmente anticaridosos e bem materialistas, de que, por exemplo, a mulher que apanha, ela gosta de apanhar, nem o ser humano gosta de passar por agressão, isso é uma humilhação, gera muito sofrimento, é uma dor que não tem limites, né? E sem contar que muitas vezes, junto com essa mulher, os filhos também são agredidos dentro do lar, né? Então, esse ambiente de violência, né, ele extrapola muitas vezes o casal, né? Então vai os filhos e todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse contexto familiar, né? Então é um lugar de muita dor, de muito sofrimento. E a gente precisa estar olhando para essas questões, né? Principalmente na questão assim, da dependência química, tá? Que é um fator de risco, né? E deixa esses grupos familiares vulneráveis quando existe o abuso de substâncias psicoativas, porque realmente, né, gera cada vez mais agressão. Te trouxe algumas coisas, mas acho que a gente pode ir conversando sobre isso, Lupe. É bem interessante. Eu estava aqui pensando e em algumas questões a respeito disso, né? Uma questão é isso, desse ciclo, que aí tem aquele momento de lua de mel, né? Que, como tu disseste, de me perdoa, eu não vou fazer mais, e o quanto, né? Eu me descontrolei, mas é o amor da minha vida, enfim, né? Vamos tentar de novo. E o quanto isso se perpetua, né? O quanto isso se perpetua. E a mulher, no início, acredita, enfim, mas chega uma hora que, né, por mais que tenha amor, né, ou se tem amor por essa pessoa, e aí estou passando um pouco do ponto de vista espiritual, né, tem que começar a olhar para si, como Joana de Anjos nos ensina, e trabalhar o seu auto-amor para romper esse ciclo, porque também vai estar auxiliando o próprio agressor, né, a se perceber. Isso é a teoria, né? Porque, e que bom quando se consegue, porque a gente sabe o quanto é difícil as mulheres que estão nessa situação por algumas questões que tu trouxeste, né? Então, geralmente já são mulheres com uma fragilidade emocional muito grande, né? Nem sempre e acho que outra coisa que é importante que tu trouxeste nem sempre de classes sociais baixas, muitas vezes ocorre em todas as classes, né? Então, quando eu falo fragilidade emocional, não que essa mulher tem algum problema, não. Todos nós podemos funcionar muito bem, mas nós temos núcleos núcleos de consciência que são mais frágeis. Então, não estou falando que é uma mulher que é incapaz, mas às vezes ela tem um núcleozinho lá que é mais carente, que tem questões, né, da infância, enfim, de outras encarnações, e aí pega, né, ali naquele gancho aquele perfil de agressor, né, fragilidade nesse sentido, né, porque muitas vezes são mulheres muito fortes, né, nós tivemos até, eu não vou saber citar por completo, né? Talvez até tu conheça, mas a gente teve um caso, e eu estou falando aqui porque é público, ela tornou público, de uma delegada que por muito tempo sofreu violência do marido e demorou para conseguir denunciar, né? E ela era uma mulher com muitos atributos, muita força, enfim, então estou falando de núcleos. E por que eu estou falando de núcleos, de pedacinhos nossos que acabam
né? A gente acaba se colocando nessa situação e não por mal, de forma inconsciente, porque é muito difícil romper esse padrão. Então, aqui a gente tem duas questões, né? Romper o padrão do ponto de vista psicológico e romper o padrão do ponto de vista físico. Né? São duas questões que, claro, que estão interligadas. E o Espiritismo, ele traz essa possibilidade através do autoconhecimento, da oração, da certeza, do auxílio, da gente aos poucos, a mulher que está envolvida nisso, procurando alternativas para se resguardar um pouco mais, psicológica ou fisicamente, ou fisicamente, né? Mas isso realmente é muito, muito difícil. Então, mas é possível, né? É possível, principalmente a questão psicológica. Agora eu estou falando assim, é possível dentro de uma generalização, porque o que eu não quero é desqualificar as mulheres que estão nessa situação, porque a gente sabe o quanto é complicado, né? E sobre isso eu quero te perguntar uma coisa, mas antes eu queria também trazer a questão que, como tu, né, bem colocou, claro, do abuso, e que não é só o abuso físico, né, mas o abuso emocional. Então, eu entendo que quando se tem o abuso físico, seja qual tipo for, o emocional vai estar junto. Mas muitas vezes ele começa vai só sim. com o emocional, né? E aí já Uhum. deveria, né, a mulher que tem possibilidade ligar uma luz vermelha desse tamanho, né? E perceber que talvez seja um momento que consiga ali sair de uma relação abusiva antes de se tornar um quadro mais complicado, né? Então, aquela questão de desqualificar a mulher, de despotencializar, né? Isso a gente já deve cuidar, Uhum. porque quem ama, cuida, né? Então, ter um cuidado também nesses discursos, eu gosto tanto de ti, mas eu preciso te dizer que... Então, cuidar, né? Ter um ouvido além do que está sendo dito, né? Se realmente é um cuidado ou se é algo que está desqualificando e tirando a liberdade, né? E claro que isso é muito difícil na prática. E eu, né, te Uhum. passando a palavra, mas eu queria te perguntar, e não vai ter uma resposta, né, assim, Mari, mas para a gente discutir um pouco. Tem muitos órgãos que hoje em dia auxiliam, tem uma rede que tenta proteger essas mulheres, mas o que a gente poderia dizer assim para elas, né? Porque aí cada município tem um regramento, às vezes tem centros especializados, enfim, em geral, né? Se a gente teria alguma coisa para dizer em geral, até porque, né, gente, duro eu falar isso, mas isso acontece também dentro do espiritismo e dos ambientes religiosos, né? Então, muitas mulheres nesse ambiente aqui vão estar sofrendo caladas também. Então, o que a gente podia, de algo assim mais prático, trazer para uma situação que a gente sabe que é difícil e que é muito peculiar de cada caso, né? Existem, assim, as redes de apoio, né? Por exemplo, de acordo com cada município, tem os CRAS, os CREAS, né? Tem, por exemplo, toda a rede de saúde, ela tem, nos municípios, tem uma equipe multidisciplinar que podem atender essas mulheres, né? Tem as delegacias das mulheres também, que lá tem equipes, dependendo das cidades, elas têm uma equipe que pode, então, estarem ouvindo essas mulheres. Agora, o que é importante, assim, ó, por exemplo, nós que estamos no movimento espírita, nós ficamos, às vezes a gente escuta alguns discursos, Lupe, que é assim, mas isso não é caridade, a gente reencarnou assim, como que eu vou sair dessa relação, porque eu tenho um compromisso assumido na espiritualidade com esse parceiro, então eu tenho que compreender, eu tenho que amar. A gente confunde muito a questão da caridade, né? Então, assim, o que é ser caridoso? A gente vai pegar lá no Evangelho a indissolubilidade do casamento. E tem uma partezinha lá que diz assim, ó, que Jesus fala que é pela dureza dos vossos corações que despedisseis vossas mulheres.
tá? Então ele está falando do quê? Justamente do egoísmo, né? Está falando do orgulho, do egoísmo, né? Que é essa postura orgulhosa e egoísta que faz com que a gente não consiga compreender e respeitar o outro. Então, toda relação que ela já passa pelo desrespeito, ela já não é mais legítima, né? Então, ou seja, assim, ó, as pessoas, elas foram unidas pelo amor. A partir do momento que não existe amor, mas que eu tenho necessidade de subjugar o outro, de bater, de ferir, de agredir o outro, eu perdi totalmente o respeito pelo outro. Então, aí nós estamos falando dessa questão, né, justamente do orgulho e do egoísmo, que é o que Jesus nos mostra, que, né, pela dureza dos vossos corações, né, que despedisse as vossas mulheres. Então, ou seja, se nós somos duros nós, com as pessoas que estão conosco, nós não vamos conservar essa relação, né? Mas quando existe amor, sim, essa relação ela vai ser indissolúvel. Então, é importante a gente poder estar entendendo assim, ó, que tu falaste no meio religioso assim, que mesmo a gente tendo conhecimento da doutrina, ou seja, qualquer uma outra crença, né, que a gente tenha e que nos fortalece a fé, que nos mostra, né, a doutrina espírita nos mostra a questão da imortalidade da alma e principalmente nos mostra que perante Deus somos iguais e devemos nos respeitar. Mas o que acontece então nessa relação abusiva, né? Uma das características que a gente precisa estar olhando do abusador é que ele afasta essa pessoa dos outros, né? Então ele começa a ter uma força muito grande sobre a pessoa e começa a fazer ela não acreditar nela mesma. Então, existem algumas falas que são recorrentes, que é tipo assim ninguém, tu tem que dar graças a Deus de eu querer ficar com você, porque você é muito feia. Então, ele desqualifica, ele faz a pessoa se sentir totalmente inferior, né? Então, assim, olha, se eu te largar, ninguém mais vai te querer. E a pessoa passa a acreditar nisso. Então, ela fica imersa neste mundo, né, nessa fantasia criada pelo agressor, e ela não consegue sair disso. Então, com este ego muito frágil, essa fragilidade de ego, ela não consegue, né, dar conta naquele momento, pelo menos, né, daquela situação. Então, a baixa estima, ela para de conviver com a família, para de conviver com os familiares, aquelas pessoas que tentam fazer com que ela perceba que ela está numa relação abusiva, ela é totalmente afastada disso, né? E quando ela é afastada, o agressor toma cada vez mais força, tá? Então, assim, quando ele se excede e vê que ela vai sair, ele chora, se vitimiza, né? Para tentar trazê-la de volta. Então, é bem difícil. Tu faz a pergunta assim, ó, o que fazer, né? A gente tem que fortalecer a estima dessa pessoa, para que ela possa entender da importância dela gostar dela mesma, dela saber quais são os valores, né? Porque são os nossos valores morais que nos sustentam na hora que nós estamos em sofrimento, né? Então, assim, a gente saber as nossas capacidades, o nosso potencial, nossos talentos, isso nos fortalece para a gente sentir que tem um valor. Quando a gente consegue perceber os nossos valores, o outro até pode, né, querer nos rotular de alguma forma, mas a gente consegue entender até onde o outro pode ir, até onde a gente quer aceitar ficar subjugado, né? Mas é uma das relações mais difíceis, né, de trabalhar, né? Porque existe uma linguagem, né, que diz que é o casal sado-masoquista, né? Então, aquele que machuca e aquele que aceita ser machucado. Então, é difícil realmente, assim, de romper com essa relação. Mas o que é importante é poder entender, assim, ó, que nós não estamos aqui, nós reencarnamos, mas não foi para sermos maltratados por ninguém, que a gente tem o livre-arbítrio. Então, à medida que não existe mais respeito nessa relação, é importante que o indivíduo se dê conta e possa buscar um outro caminho, né? Uma rede de apoio. E principalmente é na família que a gente tem a sustentação, tá? Então, olha, o parceiro, a parceira está sendo abusivo, violento, é na família, porque a nossa família sempre quer o melhor para nós, né? Eles estão sempre ali, então, de alguma forma, um pai, uma mãe vai estar sempre falando, qual é o pai e a mãe que vai querer a sua filha, né, sofrendo abuso, sendo agredida, sendo ameaçada ou com medo da vida, né? Então, esse indivíduo que ele passa por essa relação abusiva, ele
tem medo de sair para a vida. Então ele acaba muitas vezes ficando um período muito grande, né, submisso, né, junto a esse relacionamento abusivo, tá. Mas a casa Começa espírita pode auxiliar, né, com a questão espiritual, né, a água fluidificada, as palestras, o evangelho, né, os estudos, né, o esclarecimento todo que ali dentro do ambiente espiritual. É importante fortalecer a questão espiritual, né. não lembro o que, que eu ia falar, porque eu li uma pergunta da Maria Socorro, então vou daqui a pouco me volta e vou ler a pergunta dela, né? Que acho que é bem interessante. Ah, No caso dos uhum. relacionamentos abusivos, deve haver influência espiritual também. Então, né, eu vou iniciar aqui, porque, né, sim, deve, né? Mas a gente precisa também ter esse cuidado de entender que não é culpa do obsessor, né? De lembrar que por mais que tenha influência espiritual em qualquer um dos polos desse tipo de relacionamento, nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Então, o obsessor só vai influenciar de uma forma assim tão veemente se nós não nos firmarmos do ponto de vista espiritual. Ah, mas a influência dele não pode ser forte a ponto, né? Bom, existem muitas nuances no quanto um obsessor pode ou não influenciar, e aí, né, eu lembro de Valdo, que é essa fortaleza espiritual, e que mesmo assim nos conta o quanto ele foi influenciado em outros momentos da vida dele. Mas mesmo assim, né, gente, se nós nos mantivermos firmes, confiantes, o auxílio vai chegar. Né? E acima disso, né, o auxílio trazendo, né, para o polo mais, né, que está sofrendo agressão, enfim, o outro se firmando. Mas acima disso que a gente entenda, não dá para botar culpa no obsessor. Né? O que eu fiz é responsabilidade minha. Se eu agir sob uma grande influência de uma energia espiritual ali que me fez, entre aspas, cometer algum ato, eu preciso me responsabilizar e reparar e orar muito mais e vigiar muito mais, porque obsessores todos nós temos, em maior ou menor grau, né? Mas cabe a nós nos firmarmos, e é justamente para isso que a gente está aqui, né? Para aprender, mas também não é só aprender assim como, né, se fosse um coleginho básico, né? Não, a gente tem muita coisa para reparar. Só que nós temos força também. Então, tem influência? Sim. É esse o motivo do ato? Não, porque antes de tudo, tudo começa e termina em nós. Né? E eu me lembrei que eu queria falar, Mari. Nesse jogo, nesse padrão que é codependente, né, do agressor e agredido, Uhum. né, e que é uma codependência, justamente romper esse padrão que é difícil, tem algo que a gente precisa entender, e eu trago para o meio espírita, né, que como tu trouxeste, que a gente não pode, como tu já tinha trazido, ficar ali aguentando qualquer coisa, né, como diz popularmente, mas usar daquele discurso de que a pessoa é mais frágil que nós e nós estamos ali em missão como salvador do agressor. Né? Isso Uhum. é de um entendimento raso das leis espirituais, porque o verdadeiro amor, e a salvação vem através do amor, o verdadeiro amor às vezes precisa dizer não para uma proximidade física, justamente para dizer sim para o amor até daquele agressor que a gente quer cuidar. Né? Então, isso também não é desculpa. Primeiro, porque nós não estamos em missão, estamos todos aprendendo, né, com raríssimas exceções de pessoas, né, de personagens que a gente conhece, ainda encarnados ou desencarnados. E segundo, porque vamos supor, né, vamos pegar Alcione ou Alcione, né, no Regeneração, que a gente esteja sim para auxiliar alguém que está em uma situação espiritual mais conturbada. Mesmo assim,
né? Se esse é o nosso papel, se a gente precisa afastar para ensinar, a gente vai fazer isso. E esse é o verdadeiro amor, né? Porque o amor passa por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? Então, é muito, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou aqui porque eu estou em missão para salvar essa ou aquela pessoa, né? A nossa grande missão é cooperar e é junto, né, nos unirmos no amor. Então, ninguém está acima ou abaixo. Sei como é que tu vê a pergunta da Maria É, Socorro. eu não peguei a pergunta dela. Te peço Ah, que tu repita, se tu vou puderes, te, Lupe. sim, no caso dos relacionamentos abusivos, deve haver influência espiritual também? Ah, sim, aham. Com certeza, existe a influência espiritual, mas eu acredito que a Lupe ali já respondeu bem, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, ou seja, assim, os espíritos só se aproximam de nós se nós estivermos naquela frequência. Se a gente estiver numa frequência harmônica, se a gente tiver com o pensamento voltado ao bem, né? O amor, a caridade, a gente não vai ser influenciado. Né? Então, à medida que você está realmente sintonizado com essa frequência, você vai sofrer sim influência espiritual. Mas a gente tem que entender que nós temos livre-arbítrio. E à medida que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente procura, né, se responsabilizar pelas nossas escolhas, né, a gente vai já tendo uma postura mais de maturidade psicológica, que é o que preconiza, né, o processo evolutivo, né, de a gente se responsabilizar, né, por aquilo pelas nossas escolhas. Então, à medida que nós fizemos uma escolha, nós temos que estar nos responsabilizando por essas. Vamos sofrer influência espiritual? Vamos. Os espíritos influenciam na nossa vida? Sim, muito mais do que imaginais. Né? Então, mas a gente não pode responsabilizar tudo que é coisa que acontece conosco aos espíritos. Então, bater uma janela, foram os espíritos. Não, pode ter sido o vento. A gente precisa, né, saber que somos espíritos, mas que estamos na vida física e temos que dar conta dela, né, e das questões pertinentes à nossa responsabilidade enquanto criaturas que pensam e que fazem escolhas. Tá? Mas é claro que se a gente percebe a influência e que está tendo acesso ao nosso parceiro e nós estamos deixando impregnar por essas vibrações, é o momento de nós buscarmos as ferramentas que a doutrina espírita nos oferta, que é fazer o evangelho no lar, a importância de se fazer o evangelho no lar para que a gente possa, então, né, fazer essa camada protetora de energia, né, e que toda a família vai receber esse auxílio espiritual, né, a fluidoterapia, né, então, e na casa espírita receber o passe, né, a fazer uso da água fluidificada, né? O ambiente está pesado, né? Não ficar, então, de repente, assim, assistindo uma programação pesada, né? Então, escutar uma música, fazer uma meditação, buscar os recursos que estão aí à nossa disposição para que a gente saia, então, dessa psicosfera e comece a criar hábitos mentais. A Joana de Ângeles fala muito sobre a questão dos hábitos mentais, né? Então, a importância da gente saber pensar. No momento que a gente começa a ter hábitos mentais mais saudáveis, nós vamos ficar imersos numa psicosfera mais harmônica. E a gente precisa ter esse contributo. Só que muitas vezes, quando a pessoa está em sofrimento, ela não consegue desenvolver, né, esse hábito mental, porque ela começa a ficar pessimista e é muitas vezes estimulada por esse agressor. Por isso que a gente não pode se afastar, por exemplo, assim, dos nossos projetos de vida. Num relacionamento, a gente tem que ter os nossos próprios projetos de vida e a outra pessoa veio para somar. O que acontece muitas vezes nos relacionamentos é que a pessoa se apaixona e ela passa a viver a vida do outro e ela se anula. Então, quando nós nos anulamos, né, nós deixamos, às vezes, os nossos sonhos
perdidos no meio do caminho para viver os sonhos dos outros. E aí a estima baixa, e a estima baixando, mais a gente passa a acreditar naquilo que o outro está nos dizendo, né, como se fosse uma realidade. Então, permanecermos, né, com a nossa fé, buscarmos o cuidado com a espiritualidade, tudo isso faz parte do nosso autodescobrimento, da gente poder entender isso que eu estou sentindo é bom, fazer perguntas para a gente poder tomar consciência. Esse relacionamento que eu estou vivendo, ele é saudável? Porque com a violência ninguém ganha. Nós não temos vencedores na violência, todo mundo sofre, né? Então, assim, ó, a violência, o relacionamento violento, ele é baseado na posse, tá? Né? No domínio do outro, né? E amor não é posse, amor é liberdade, amor é partilha, amor é autenticidade, né? Amor é aquilo que nos faz querer contribuir com o outro também. Então, quando a gente desenvolve o afeto, desenvolve o amor, a gente quer contribuir com aquelas pessoas que estão no nosso contexto familiar e não subjugá-las. Tá? Então, à medida que a gente consegue compreender, né, o que realmente é um relacionamento afetivo, a gente não se deixa, né, vivenciar essa experiência abusiva, né, por um longo tempo. É natural que em algum momento, com essa fragilidade, né, a gente possa passar por esse processo, mas quando ela vai se estendendo, né, a pessoa vai ficando num adoecimento psíquico e necessita, assim, de todo o recurso possível. Então, o atendimento espiritual que vai fazer com que ela saia dessa influência espiritual e todos os outros, né, profissionais, então, são multifatoriais, mas também vários profissionais também que podem vir a ajudar, desde que a pessoa realmente queira a ajuda, né? Então, existem equipes multidisciplinares nas redes de apoio para poder atender, né, as pessoas que realmente estão nessa vulnerabilidade social. Inclusive com muitas delas... Oi. Inclusive, muitas delas com lares, né? Se não todas, com lares com sigilo, enfim. Então, existe uma rede. Hoje em dia, nós Com temos certeza. uma outra estrutura, né? Não só as medidas cautelares, mas toda uma rede de apoio, inclusive com lares para essas mães, para esses filhos, porque a questão chega a um ponto, né? Que daí, como é que eu vou sair dali se eu não tenho para onde ir, não tenho como me sustentar e ainda tenho meus filhos? Então, existe isso hoje em dia, né? Independente da classe social, volto a dizer, né? Qualquer mulher vai poder procurar esse auxílio e vai ter que também, né, se dobrar de joelhos quando classes sociais mais altas, que envolvem aí outras questões, e aí muitas mulheres, infelizmente, preferem manter isso e não perder um certo padrão social, né? Mas pedem uma vida, né? Uma vida valiosa. Se por um lado a morte não existe, somos seres imortais, o momento que a gente tem para dar conta e aproveitar nossa encarnação é esse. Então, é um grande desperdício, né, na nossa vida ficar em uma situação assim, para aquelas mulheres que é por isso que não sabem, por questões financeiras e de status social, quando essas violências são em classes mais altas. Pois é, a Maria Silva aqui fala, né? E quando tem filhos envolvidos e a pessoa tem medo que os filhos sofram abuso também. Então, né, gente, reforçando, a gente sabe o quanto isso é complexo e dizer que sempre existe uma saída para quem está nisso, eu sei que é lugar comum, né? Mas assim existem possibilidades. Então, existem esses locais onde é acolhida a mulher e os filhos, né? Então, há o que fazer hoje em dia, diferente de outros momentos. E aí, claro que concordo com a Mari quando ela diz que a família é fundamental, porque precisa ter uma rede de apoio. E se não se tem a família de sangue, sempre vai ter alguém ali
que a gente já pode até ter se afastado dentro desse ciclo, mas que vai nos acolher, né? Então, existe a nossa família espiritual também pronta, né? E às vezes ela aparece até em lugares inusitados, né? De alguém que a gente, enfim, abra seu coração, né? No atendimento fraterno, nos próprios CRAS, né? Centro de Referência de Atendimento à Saúde da Mulher, né? Nos próprios locais Isso. referentes de atendimento à saúde da mulher, mas vai existir alguém que vai acolher quem precisa. E tem uma questão, mas o que eu vou fazer, né, com esse agressor se o meu coração diz que ele precisa de ajuda, né? Bom, aí dentro disso também, que já foi citado aqui, eu lembro da prece intercessória. Então a gente pode orar por essa pessoa, não precisa estar corpo a corpo ali. E a questão da prece intercessória já está mais do que documentada dentro do paradigma vigente, que ela adianta, né? Se tem muitas pesquisas que ela realmente funciona, as pesquisas não são nessa área de violência, são na área de saúde, mas mostrando o quanto a prece intercessória auxilia. E outra questão também que eu fui lembrando de trazer é para o agressor que já percebeu que se descontrola. Além de tudo isso que a gente já falou, tem a meditação, né? Então, quando eu estou bem, quando eu estou centrado, se eu sou um agressor, puxa, o que eu posso fazer? Além de orar, vigiar, ir no centro espírita, tentar me tratar com uma psicoterapia, se eu tenho condições, em grupos de auxílio, né, também, se eu tenho no local na minha cidade, eu posso também me munir disso, né, da meditação, porque a meditação muda o cérebro. Né? E se nós somos consciência não local, não somos só cérebro, né? Nós também somos cérebro. Então, a medicina hoje em dia já demonstrou, pelos métodos de imagem e outros, que a meditação ela altera todo o nosso padrão de funcionamento cerebral, ou seja, nós que somos espíritas, né, entendemos que altera também a consciência no local. Então, a gente tem também isso muito bem documentado, né? Ou seja, não é um conto da carochinha, orem e tudo vai melhorar. Não, a ciência já mostrou que sim. Então, isso é muito robusto hoje em dia. Junto com esses dados de que a meditação e a prece intercessória funcionam, a gente tem, então, para esse lugar, né, os centros que auxiliam essas pessoas. E a gente tem o Evangelho no Lar, que a Mari já falou, e tem isso que eu já falei, e que eu torno a falar, que a todo momento a gente pode fazer as nossas escolhas. Seja agressor, seja agredida, seja agressora, seja agredido, né? Porque daí também a gente sabe que às vezes acontece, né, pelo outro lado, e às vezes a agressão da mulher ela é muito mais por abuso emocional, né, não física, mas assim de também o homem ficar em um local assim, por uma mulher um tanto mais narcisista, manipuladora, mas também existe. Mas existe essa questão da gente poder, né, a todo momento, fazer as nossas escolhas, mesmo que a gente esteja restrito, constrangido a ficar no mesmo ambiente doméstico, a gente ainda pode orar, a gente ainda pode, né, dentro das nossas capacidades, fazer algumas coisas. Numa situação que é extremamente difícil, a gente reconhece, né? Eu não sei, assim, sobre essa questão de igualdade de direito dos homens e da mulher, né? Se quer trazer alguma coisa que saia um tanto disso que a gente está conversando, eu achei importante a gente ampliar, porque isso é muito frequente, né, hoje em dia, e as questões de violência são muito presentes, muito mais do que a gente vê, né, na televisão e na rede social.
Eu acredito, assim, que foi muito pertinente essa tua colocação, Lupe, porque, assim, ó, às vezes a gente tem essa crença, olha, agora eu virei espírita, essas coisas não acontecem mais. Mas é incrível que a gente encontra atrás, escondida na religião, essa violência de forma subliminar. Ela vem, ela está ali no ambiente e não é falado, mas existe uma subjugação, às vezes, do grupo familiar, né? Então, a gente vai ver, tem tantos, né, documentários mostrando isso, né? A gente sabe, assim, ó, de pessoas que estão à frente de uma religião, mas que tem todo um contexto de violência, né? E a gente precisa estar olhando para isso, e não no sentido de julgar, não é esse o propósito, mas a gente entender, assim, ó, se nós somos seres, se a vida ela é eterna, nós somos seres imortais, neste período que nós estamos aqui da existência física, que é a reencarnação, é o período para a gente se corrigir. Então, ou seja, se nós temos um ímpeto mais agressivo, e se a gente perde o equilíbrio de forma recorrente, é necessário que a gente possa estar olhando para isso, né? Então, por que todas as vezes que eu estou contrariado, eu me desequilibro, eu fico mais agressivo, né? Então, são questionamentos que nós temos que fazer isso, independente da nossa crença. Agora, se nós já conseguimos encontrar na doutrina espírita algo que nos esclarece e que nos mostra a importância de nós termos, né, desenvolvido esse propósito, a gente precisa entrar em contato com isso, né, que nos desorganiza, né, com isso que faz com que a gente não dê conta desse processo evolutivo. Então, a grande questão é justamente assim, procurar as respostas em nós e não no outro. Né? Então, ou seja, se eu estou no ambiente familiar e todas as pessoas da minha família se queixam da minha maneira de funcionar, mais autoritária, né, às vezes até mesmo perversa, controladora, então tem algo que nós precisamos estar dando conta, independente, né, de, olha, de termos uma religião. A religião, ela vem justamente para nos auxiliar para que nós nos tornemos homens de bem, né? Então, se eu estou com o rótulo na testa, né, de cristão, mas eu não estou me tornando um homem de bem, não fez sentido, eu não estou sendo coerente. Então, talvez buscar, né, na nossa intimidade essas respostas para que a gente possa fazer uma escolha que nos leve a cumprimento desse nosso propósito de evolução. Então, de não deixarmos de buscar ajuda ou na casa espírita ou de um profissional, né? Muitas vezes as pessoas fazem, estão participando de uma casa espírita, vão fazer atendimento fraterno numa outra casa espírita para ninguém saber que ela tem aquele problema, né, de violência. Mas o que é isso? Isso é o orgulho, que muitas vezes a gente esconde essa imperfeição moral, né? E aí é que tá, que nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, todo mundo já sabe que a gente é imperfeito. Então não tem mais o que esconder, a gente tem que buscar ajuda, né? Buscar o recurso, né? Ter a humildade de reconhecer, olha, isso aqui está me atrapalhando. Eu tenho que fazer algo por mim para que eu possa, né, receber o auxílio que eu necessito. Então, eu busco o auxílio, sim, espiritual, mas busco, sim, o auxílio de profissionais da área da saúde, né, para que eu possa, então, cuidar desses meus impulsos, né, dessa agressão que, eventualmente, ela, né, aparece ali, é o reptiliano, né, é o cérebro reptiliano, que vem, daqui a pouco vem né, um instinto de lá de dentro e a gente não consegue conter. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, né? Nos esclarecermos. À medida que a gente se esclarece, a gente se conscientiza. E tem essa questão, assim, também, trazendo não só para o meio religioso, mas para essa questão dessas relações, né, trazendo para abuso, da questão do abuso emocional, que
que é a sombra mais fria, assim, que é aquela pessoa que não estoura, né? Fala tudo manso, não se descontrola, mas mesmo assim pode estar trazendo essa característica. Então, esse cuidado comigo e com os outros, ele deve estar ocorrendo sempre, ou seja, eu posso aqui tranquilamente, né, dizer que você é isso, você é aquilo, olha, e trazer todo um discurso abusador e manipulador de uma forma muito calma, então nem sempre vem naquela explosão. Né? Isso também Exatamente. pode acontecer. E aí a pessoa mais ainda começa a se questionar, mas como, né, se essa pessoa que me parece tão centrada, tão tranquila, está me falando isso, né, então eu não devo prestar mesmo. Então a gente tem que ter, ao mesmo tempo, né, essa coragem de buscar o autoconhecimento e ficar atento a esse discurso, entender que todo mundo tem valor, inclusive nós, ter ao mesmo tempo a coragem e a humildade, né, Mari, que é o que tu estava trazendo, a coragem de pedir ajuda e a humildade de pedir ajuda, muitas vezes, né? Porque dependendo do ambiente que a gente está, prefere guardar para si do que assumir que tem um lado frágil. E todo mundo tem, assim como todo mundo tem um lado forte. Né? Então, o pedir ajuda é muito difícil. E isso também é caridade com o agressor, porque esse ciclo, os dois precisam de ajuda. Né? Um irmão nosso também é equivocado. Esse ciclo precisa se romper. Né? Então, quem tiver um pouquinho mais de consciência, ou vai meditar e não agride, ou vai, né, pedir ajuda de alguma forma, mas o fato é que nós estamos no mesmo ambiente, uns com uma parte mais desenvolvida, outros outra, mas todos aqui para aprender, para caminhar junto, para cooperar. E eu gosto muito do Edinger, porque a gente está aqui para ampliar a consciência, né? E integrar essas partes. Quando ele traz na criação da consciência, né? Às vezes eu me engano com os títulos, a consciência como conhecer com o outro, né? Então é isso, a gente é nesse conflito, trazendo aqui o conflito para a forma como a gente abordou, principalmente a igualdade dos direitos, né? Então o conflito para criar consciência em ambos os lados, porque ambos os lados sofrem, né? Mais inconsciente, mais consciente, e entender como a gente trouxe, que é nesse amor e auto-amor que a gente acaba crescendo. E aí eu volto, né, como a gente está indo para os últimos minutos, eu volto, Mari, para esse outro lado, né, para a gente não acabar assim de uma forma pesada, porque junto disso, e a gente está num momento muito crucial da nossa evolução espiritual, junto de toda essa problemática muito dura, também existem muitos movimentos muito saudáveis. Então, que a gente foque, entenda isso e assuma, né? Não é lá no outro, porque enquanto acontecer com um de nós, está acontecendo conosco também, mas que a gente, ao mesmo tempo que assume isso, aprenda a vibrar no bem, a vibrar no amor, a vibrar na alegria, né? Jesus era pura alegria e não era menos profundo por isso. Então, não sei como é que tu vê essa parte, assim, se tu me acha um tanto poliana, né? Apesar de que, né, a gente está aprendendo isso com Jesus, mas não é negar essa sombra densa que ainda está em nós, porque se está em alguém, está em nós. Mas é aprender a usar esses dois polos, por mais difícil que seja a nossa realidade espiritual encarnada, né? E vibrar no bem. Acho que ninguém mais que o nosso modelo né, nos ensinou, nos trouxe isso, né, Lupe?
firmeza, né? Quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Ele é forte, né? Austero, né? Mostrando que a lei precisava ser cumprida. Mas ao mesmo tempo ele chorava cada vez que ele fazia um atendimento e que ele via a dor e o sofrimento, né? Quando ele cura o cego, né? E ele vai para baixo da árvore e ele chora e Pedro pergunta, mestre, por que choras? E aí ele diz, porque eu curei o corpo, mas infelizmente a alma não foi curada, porque o cego já estava, né, na taverna se comprometendo novamente, né? Então a gente tem esse modelo e guia, assim, ó, a gente já sabe o caminho, a importância da gente poder colocar no nosso dia a dia, né? E entendermos, acho que essa mensagem de hoje, essa reflexão, né, do capítulo, nos mostra, assim, que perante Deus nós somos iguais e todos nós estamos na mesma condição, assim, ó, buscando fazer consciência para nos tornarmos criaturas melhores. E o caminho é justamente assim a gente dar as mãos, né? A gente saber que ninguém vai conseguir, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos dessa partilha, desse acolhimento, dessa generosidade. A gente está precisando muito de generosidade, de pessoas generosas, né? E aí a gente vai vendo que à medida que a gente vai conseguindo fazer esses laços e se conectar com pessoas, né, que também partilham desse pensamento de amor, da construção do homem de bem, a gente vai vendo o quanto a gente se fortalece. E aí a gente percebe, sim, a alegria de servir, a alegria de estar no trabalho, né, essa certeza do amor divino. Então, assim, ó, buscar essas ferramentas, todos nós que já conhecemos a doutrina, a gente sabe de todas as ferramentas que estão aí à nossa disposição. Então, tem uma parte que é nossa, é a escolha, né? Então, não adianta a gente ficar na queixa e nem no julgamento. A gente tem que começar agora para poder realmente assim participar deste mundo de transição planetária, fazermos a parte que nos compete. E a parte é a atitude, é sairmos, né, deste ambiente de acomodação, dessa zona de conforto e realmente assim partirmos, né, para a construção deste mundo melhor, que depende de todos nós, né? Então, com certeza, quando o amor, né, ele fizer parte do nosso dia a dia, e não vai haver mais essa necessidade de substituição, né? Então, com certeza, a gente vai ver que vai conseguir entender, né, esses convites do Cristo, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida e nós precisamos, então, fortalecermos a nossa fé para que nós possamos, então, né, fazermos a parte que nos compete. Estamos, então, caminhando para um finalzinho. Eu não sei se ficou mais alguma pergunta, Lupe, aí, né? Nós Não, temos não. 3 minutos aí. Eu vou me despedir aqui, né, do pessoal, trazendo uma frase, duas frases pequenas, né, da Joana de Ângeles, que está, então, no Encontro com a Paz e a Saúde, esse capítulo 4, acho que esse item 4, enfim, é o que fala do 4 comportamentos conflitivos. Ela diz assim, poder-se-á, ela está falando então nessa questão, né, do feminismo, machismo, igualdade de direitos, poder-se-á, porém, aguardar um dia no qual homens e mulheres perfeitamente integrados nas suas funções emocionais, sociais, fisiológicas e mentais se harmonizarão sem hostilidades reais ou disfarçadas, sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade. Ela faz isso como uma pergunta, eu que já trouxe como uma afirmação, porque ela fala assim logo a seguir, sem qualquer dúvida, porque esta é a fatalidade da lei do progresso da vida. Então, sim, chegará esse momento, porque essa é a fatalidade do progresso. Então, que a gente vibre para que esse momento chegue o quanto antes possível. Então, é isso aí que eu queria deixar de mensagem e meu abraço a todos. Então, queridos, até a próxima, o próximo encontro, né? Então, nós teremos daqui a 15 dias a aula 14,
né? E vamos então dar continuidade aos nossos estudos e agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde, participando e assistindo, tá? O nosso carinho, a nossa gratidão por estarem aqui e até então daqui a 15 dias, onde teremos mais outros 2 companheiros desenvolvendo o trabalho. Acredito que é o Alexandre, né, e a Sheila, né, daqui a 15 dias que estarão desenvolvendo a atividade. Então, um abraço fraterno a todos e fiquem com Deus. Obrigada, Lupe, pela tua participação, pelo teu companheirismo, tá? Um abraço. Obrigada, Mari. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.